do nosso pai, porque você é de outra mulher. Pode pegar suas coisas e sair fora. E é o que ele faz. Ele é expulso de casa e ele vai embora. E a Bíblia fala que ele começa a se ajuntar, ele se une a pessoas piores do que ele. Diga, piores do que ele. Ele começa a liderar uma quadrilha de marginais e começa a fazer assalto por aí, com outros que também haviam sido expulsos da sociedade. Porque tem pessoas que reagem assim. Se estão dizendo que eu não presto, eu vou dar motivo para eles verem que eu não presto mesmo. Se estão dizendo que eu sou isso, eu vou agir de acordo com o que eles estão me xingando. Mas sabe como é que eu vejo essas situações, irmãos? Eu vejo que Jefté acreditava que se ele se perdesse mesmo, ele ia causar remorso na família dele. Talvez a família vendo o buraco que ele estava entrando e disse, olha só, quando ele estava aqui ele não fazia nada disso, agora que ele foi com muito, se descambetou. Está andando com um viciado, está roubando banco, está roubando celular no meio da rua. Às vezes a pessoa faz isso como um pedido de socorro, porque o que estava sobre a vida de Jefté era um espírito de autocomissão. Ele estava vestindo aquela roupa que ele não prestava mesmo. E isso é uma mentira do diabo. Já que eu não presto, eu vou fazer tudo que uma pessoa não presta. E consciente ou não, era um grito de socorro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com essas pessoas que andam na rua. Meu Deus, tem pessoas que falam tão bem. Tem pessoas que falam tão bem, irmãos. Eu conheci pessoas cultas na rua. Família colocou para fora. O pai envelheceu, se tornou um fardo, agora não quer mais. O teu pai é um chato, coloca numa casa aí onde ficam os idosos. E as pessoas são abandonadas. As pessoas são largadas. Sabe, irmãos? O nosso Deus é um Deus que vira cativeiro. O nosso Deus é um Deus que vira cativeiro. Eu tenho algo no meu coração que eu sempre ministro na minha igreja. Quando você passa por uma situação, você é um servo de Deus, você passa por uma situação de humilhação, e a tua postura é por amor a Cristo, você sai de lá calado, você sai de lá com prejuízo, e você tocar a tua vida. Eu já vivi isso que eu ministro aqui. Você pode até esquecer que o tempo vai passar. Pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, mas o Senhor não esquece. E no tempo certo, escute isso, igreja. Deus vai fazer você voltar lá atrás. Não do jeito que você saiu, mas Deus vai te trazer honrado. E vão saber que é um Deus que move a tua vida. Você pode imaginar Jefté, como que ele foi embora de casa, expulso, sem direito a nada, sendo que ele tinha direito. Ele foi embora sem nada, irmão. Para onde que eu vou? O problema é teu. Eu vou com a roupa do corpo, o problema é teu, cara, se vira. Ó, vaza, sai fora. Aqui não tem lugar para você. E foi o que ele fez. E ele começou a se virar do jeito que ele sabia. Um ponto de marginal, vamos aí, vamos nessa. Mas tu pegar aqui, ó, trafica só um pouquinho, tu levanta uma grana. Eu tenho que comer, né? Vou fazer o quê? Porque o diabo só precisa de uma brecha para entrar na vida de uma pessoa. Que dirá uma porta escancarada. Mas sabe, irmãos, Deus estava de olho em Jefté. Deus está de olho em você. Deus está de olho nos teus filhos. Tua filha e teu filho pode não estar aqui hoje. Deus está de olho neles. Por amor ao nome dele, por amor a você. Deus vela pelos teus. A Bíblia não fala para mim que Jefté era temente a Deus. Mas a Bíblia fala para mim, pelo estudo que eu fiz, que ele não podia congregar. Ele era proibido de ir na igreja. Ele era proibido na casa do Senhor. Você é uma vergonha para a minha família. Se tu for na igreja, não vai na mesma que a minha. Se tu for na minha peniel, vai na outra lá embaixo. Não congrega comigo não, que eu não quero.
endurecido das pessoas. Empurraram Jefté para a rua, empurraram Jefté para a marginalidade, empurraram Jefté para as mãos do diabo, mas Deus tinha planos e Deus falou: Satanás, Jefté é meu. E o tempo passa. Eu acredito que isso passaram praticamente 13 anos. Porque quando Jefté entra novamente na história, ele já era casado, ele já tinha uma filha. E aí, estoura uma guerra e os amonitas se voltam contra Israel. Então eles batalham entre si. Só que não havia um soldado tão valente como Jefté. Tem qualidades que só você tem, que um dia vão reconhecer em você. Você ainda vai causar muita saudade em quem desprezou você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você ainda vai causar muita saudade. Tem situações que vão dizer: fulano não era assim não, faria completamente diferente. Chegou o tempo de honra na vida de Jefté. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Pentecoste não chega antes do Calvário. Primeiro vem o Calvário, depois é o Pentecoste. Ele tinha que passar pelo Calvário dele. E é ali no Calvário que Deus prova o nosso coração. Jefté foi tocar a vida dele, já estava marginalizado, já estava lá procurado pela lei. Aí os cabeças lá de Gileade vão lá procurar ele. Olha, nós queremos que você lute por nós. Eu? Sim. Você nunca espera quando você vai ser honrado, né, irmão? Porque Deus é Deus de surpresa. Deus vira a nossa história da noite para o dia. Aí chegam para Jefté: é você. Que você seja o cabeça, que você seja o general do nosso exército. Porque Jefté acabou criando experiência, lidar com todo tipo de gente, querendo ou não. Aí nesse momento ninguém se preocupou que ele era filho de prostituta. Ninguém queria saber dos problemas dele, queria que ele resolver esse problema. Quero te falar uma coisa, irmão. O mundo aí fora pode não dar valor para você, mas Deus vai fazer com que situações venham sobre a tua vida, que as pessoas reconheçam o teu valor, as tuas qualidades. E quando Jefté ele fala: tá bom, vocês querem que eu volte para lutar? Tudo bem, mas tem uma coisa: se eu voltar, vocês vão me colocar como cabeça do povo, tipo de um governador. Quando ele pediu algo, ele aproveitou a oportunidade que Deus deu. Eu não vou voltar como eu saí, eu vou voltar agora por cima. Escute isso, igreja. Quando Deus te der a oportunidade, aproveite a oportunidade. Isso não é ganância, é a oportunidade que Deus está te dando de virar o teu cativeiro. E eles voltam. E vocês conhecem a história, porque Jefté, ele aceita a proposta e ele realmente vence a batalha. E ele não sabia que já estava nos planos de Deus que ele vencesse. Já estava nos planos de Deus. E aí ele faz um voto. Um voto que está aí no versículo. Leia comigo, por favor. Versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha o voto que ele faz. O mesmo valor que ele recebeu como pessoa, quando era criança, ele levou para sua fase adulta. Se você observar bem o versículo que está dizendo, você vai entender que ele não ofereceu um animal para o Senhor. Ele não ofereceu em sacrifício um animal. Porque os animais, haviam determinados animais para determinadas ofertas. Ele não ofereceu um animal. Ele ofereceu uma pessoa. Tirando a esposa e a filha, qualquer pessoa que saísse dentro da casa dele, porque veja, já tinham se passado mais de 13 anos, ele construiu seu pequeno reino. Havia pessoas que trabalhavam para ele. Então ele disse: Senhor, o povo não pediu nada.
Mas se o Senhor me fazer voltar vitorioso, quando eu voltar, a primeira pessoa que você tem na minha casa, eu vou oferecer o holocausto. Ou seja, ela não falou que fosse queimar ela, não é nada disso. Tem uma linha teológica, o pessoal fala que vai queimar uma pessoa. Não. Ele é insano. Era no sentido de dar, de vender, que essa pessoa fosse trabalhar no termo do Senhor. A circunstância que ele viveu no passado era um aferidor de medidas sobre quanto vale uma pessoa. Porque aquilo que ele recebeu na fase adulta era o que ele sabia dar. Era o que ele conseguia dar. Porque foi isso que ele recebeu a vida inteira. Se nós não recebemos amor, se nós não recebemos consideração, se nós não recebemos respeito, o que nós vamos oferecer para as pessoas? O que você vai oferecer no seu casamento para os seus filhos? Alguns pensam assim: aquilo que eu sofri quando eu fui jovem, eu não vou permitir que meus filhos sofram. Mas outros não têm esse discernimento. Jefté não teve esse discernimento. Uma pessoa era quanto valia a sua honra. Uma pessoa era quanto valia a sua dignidade restaurada. Jefté veio realmente da sua batalha. Mas a primeira pessoa que saiu quando ele voltou foi a sua única filha. Quando ele estava chegando com o cavalo, com toda aquela comitiva fazendo barulho, talvez os funcionários, todo mundo ficou fora para sair. Talvez fosse uma moça com uns 14 anos, ela foi mais rápido, passou por todo mundo. Pai! Quando ele olhou, falou: não. E ele realmente consagrou a sua filha ao Senhor. Jefté precisava de uma cura interior. Porque as nossas atitudes mostram muito o que está dentro do nosso coração. Como eu reajo às minhas dores diz muito o quanto eu tenho de Deus dentro de mim. Como eu reajo em relação àqueles que me maltratam diz muito o quanto eu tenho de Cristo dentro de mim. Como eu reajo àqueles que me rejeitam diz muito do quanto eu já estou curado em Cristo. E eu entendo que não é a pessoa, mas é quem está por trás daquela pessoa. E é difícil lidar com a dúvida. É muito difícil a gente aceitar a rejeição. E Deus quer curar o nosso coração. Quando o pastor falou comigo para mim vir ministrar, foi na DM, lá na sede, na reunião de pastores. Quando eu entrei no carro, Deus falou para mim: você vai ministrar essa palavra. Porque essa palavra de Jefté é a palavra que eu ministro no seminário de cura e libertação infantil, falando sobre rejeição e as suas consequências. As consequências são terríveis de uma pessoa rejeitada. Mas eu quero dizer algo no teu coração, filho. Deus tem poder de sobra para curar o teu coração. Deus tem poder não para você anular o teu passado, mas para você conviver com Ele, perdoando verdadeiramente aqueles que te causaram tanta dor. Eu não merecia isso, pastor. Eu não fiz nada para merecer aquilo. Mas o mundo é injusto, irmão. O mundo é injusto. Bem-vindo ao mundo. O mundo é injusto. O sol nasce para os bons, o sol nasce para os maus. Mas sabe que, na verdade, Deus não está tão preocupado com o que fazem conosco. Deus está preocupado em como nós reagimos àquilo que fazem conosco. Porque como eu reajo diz muito como está minha vida espiritual ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Eu sempre disse isso na minha igreja. Isso controla isso. Eu sou mulher. Mulher é muito pelas emoções, mas na minha igreja eu ensino para mulherada. Isso controla isso. Provérbios diz que é uma pessoa louca quem anda pelas suas emoções. Então nossas emoções têm que estar curadas, para que o inimigo não ache brecha, para que o inimigo não fique remontando como uma peça de teatro coisas que eu e você queremos deixar para trás. Músicas, cores, lugares, cheiros que nós nunca mais queremos nos lembrar, porque nos trazem más lembranças. Mas nós somos livres em Cristo. E
Deus quer você livre para você sentir o cheiro, para você ver a cor, o perfume, o lugar, passar por ele e deixar todo o teu passado para trás. Você já esteve aqui, já faz muito tempo. Você conhece aquela pessoa? Há muito tempo para trás. Gente fina, bacana. A pessoa quase te matou. Mas o que vai sair da sua boca vai ser palavra de bênção, porque o dia pode ser que eu levou em Cristo. Essa é a postura de quem está curado em Cristo. Diante dele foi um homem que ele enriqueceu. Ele conseguiu tudo que ele queria. Saiu pobre, saiu rejeitado, expulso da sociedade. Quando ele volta com cabeça. Mas o coração não estava tratado. Muitas vezes nós estamos tão cheirosos dentro da igreja. Uma roupa nova, olha só como ela está bonita. Olha só como ela está do seu lado. Caprichou o visual para dentro da igreja. Carrão na porta, tudo muito bem. Mas por dentro, continua guardando coisas. E o Senhor Jesus não tem como sentar no trono com outros ocupando o mesmo espaço. Não tem como. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer curar nosso coração nessa noite. Verdadeiramente, igreja, olha para mim, verdadeiramente. Saia diferente daqui hoje. Você se trocou, você tomou banho, você deixou sua família, você pegou seu carro na garagem, você veio para cá. Faça acontecer, porque Jesus está aqui. Se liberte das algemas, dos grilhões. Aleluia. Nesse seminário de cura e libertação, nós ministramos para adultos, professores e pastores. Simultaneamente, somos um grupo de 8 a 14 pessoas. Nós ministramos para as crianças separadas. São quase 20 temas, todos ligados a famílias, todos ligados a uma libertação. Não é de batalha espiritual, não é tanto a minha área como é do pastor, do pastor Edson, não é. É mais na área de cura. Mas é impressionante compartilhar com as minhas irmãs, com meus irmãos que estão aqui hoje, que eu já vi a confissão da boca libertar o filho de uma doença. A confissão da boca de uma mãe libertar o filho de uma doença. Havia entre nós um bebê, ele tinha 1 ano, pastor. 8 meses a 1 ano. De vez em quando, irmãos, aquela criança desmaiava. No culto, na classinha, ela apagava. Aquela mãe vinha correndo, trazendo ela. Ai meu Deus, eu falei, quando eu estava pregando, eu não sabia se eu continuava pregando, se eu descia. E nós colocamos a mão naquela criança, daqui a pouco ela. Aí levou ela para o médico para descobrir o que ela tinha. E ninguém descobriu. Quando chegou o dia do seminário, nós ministramos sobre aborto. Foi uma pregação difícil para mim. Falamos sobre rejeição. Filhos que são rejeitados no ventre de suas mães. E essa mãe, no final, nos procurou e confessou que havia tentado. Ela não queria o bebê. No dia que ela confessou, que nós oramos por ela chorou muito que nós oramos por ela. A partir daquele dia, nunca mais aquela criança desmaiou. Você acha que a medicina explica isso? Você acha que a gente pode racionar o trabalho do Senhor? As nossas emoções estão ligadas no mundo espiritual. Por isso que eu creio que Deus nos usa muito nessa área de cura. Nós ministramos para as crianças, jovens, 12 a 14 anos. Você sabe sobre o tema mais polêmico, que mais causa dor conversar com eles? É sobre os pais. É sobre os pais. É sobre aquilo que o meu pai já disse para mim, sobre aquilo que a minha mãe já fez para mim. E é tremendo. É tremendo. Porque no final são 5 ministrações para os adultos, 5 ministrações para as crianças. No final a gente faz aquele corredor de oração. Não sei se vocês fazem aqui. A gente faz aquele corredor de oração. Nós jejuamos de 30 a 40 dias pelo corredor. E você
conta quem fica de pé. As pessoas caem sendo libertas. As crianças, Deus revela, vai ser pastor, vai ser mestre, vai ser intercessor. Deus revela. As crianças são batizadas com o Espírito Santo. As crianças na fila choram, se tremem. Se tremem as crianças, adolescentes, se tremem antes de entrar no corredor para receber a sua libertação. Eu creio que Deus trouxe isso no nosso coração para que famílias fossem curadas. Porque o diabo, irmãos, ele pode ter as armas dele preparadas para destruir as famílias do Brasil. Mas Deus também tem as armas dele, os instrumentos dele, para restituir e restaurar as famílias do nosso país. Para isso, a começar em nós, que somos mais velhos, nós temos que estar bem, nós temos que estar curados, para que quando você ministre na vida do teu filho, tu seja respaldado pelo Espírito Santo. Porque eu e você não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que nós mesmos deixamos lá atrás. Nós não podemos aconselhar aquilo que nós não vivemos. Por isso é necessário que eu e você tenha coragem de dizer: Deus, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás. E permitir que Deus, você verbalizando, cure o teu coração. Talvez você tenha uma história. Talvez você seja. Talvez você passou 20 anos, como foi, ou 13 anos, como foi, do dia de terra. Mas essa história, vira e mexe, ela volta para você. Vira e mexe, ela bate na tua cabeça. Vira e mexe. Sabe por que ela vem e vai? É porque essa história ainda não foi resolvida. E o Senhor quer que você resolva essa história nessa noite. Eu quero pedir, por favor, para o louvor subir, e quero te pedir gentilmente para você ficar de pé. Eu não vou ficar enchendo linguiça, até aqui falou o Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de cura para a nossa vida. É uma palavra de cura. Porque eu e você podemos estar cheirosos, bem vestidos, adornados. Mas muitas vezes, meu querido, o nosso interior, o nosso exterior, ele não resplandece o que tem aqui dentro. Você pode dizer, mas ninguém conhece o meu coração. Você está enganado. O ser humano não conhece, mas Deus conhece. O pastor pode me aconselhar, mas ele não sabe o que é minha dor. É verdade. Você está certo, eu também não sei a dor das minhas ovelhas. Mas Jesus sabe a dor das minhas ovelhas. E você tem que crer que Deus nos inspira na oração. Deus nos enche do seu espírito na imposição das mãos, para que sejamos um canal onde você receba mais poder de Deus para ser liberto de uma opressão. Se essa palavra tocou no seu coração essa noite, não tenha vergonha. Não se preocupa com o teu irmão da direita, não se preocupa com o teu irmão da esquerda. Eu quero pedir para você, sabe o Senhor? Nós queremos orar pela sua vida. Deus te abençoe. Não tenha vergonha.